Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, o calendário litúrgico da Igreja Católica nos apresenta a possibilidade, então, de nós refletirmos sobre a festa ou a memória de Maria Madalena. E junto com esta data, nós temos também a memória de Maria, ou Santa Maria de Betânia, que é a irmã de Lázaro e irmã também de Marta, mais uma discípula de Jesus, juntamente com Maria Madalena. Essas duas discípulas, essas duas mulheres, elas, dentro da liturgia da igreja, nos ajudam, e principalmente dentro das primeiras comunidades cristãs, nos ajudam a entender como é viver a fé. Hoje, nós não vamos ler a liturgia, então, que fala sobre esta ou esta experiência, melhor dizendo, de Maria Madalena com o ressuscitado, que é o capítulo 10, ou melhor, que é o capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 1 a 2 e 11 a 18. E também quem quiser depois procurar e ler, se aprofundar o texto que fala sobre Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro, pode ir lá na Bíblia também, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 seguintes, ou seja, todo o capítulo 11, que também é o diálogo de Jesus com Maria de Betânia. E o outro diálogo, outra apresentação do texto do Evangelho em que cita então Maria de Betânia, é Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Nós iremos nos aprofundar no texto do Evangelho de Mateus, que é a continuação do texto de ontem, também é a programação dentro do calendário sugerido pela Igreja Católica, para nós não, podemos dizer assim, não sairmos daquele viés que nós já estamos fazendo dentro de uma teologia que a liturgia nos apresenta como textos o Evangelho, então, de Mateus, ou a comunidade matiana, que é um escrito muito importante. Nós começamos ontem, dia 21 de julho, a ler o capítulo número 13, versículos de 1 a 9, e hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. É claro que, depois da leitura, nós também falaremos um pouco de Maria Madalena, falaremos também de Maria de Betânia, que é importante para nós sabermos quem foram essas duas discípulas, essas duas mulheres, essas duas figuras, que podemos dizer assim, extraordinárias da igreja primitiva. Igreja primitiva que é aquela igreja que está também em Atos dos Apóstolos, que está nos primeiros 3, 4 séculos da comunidade, quando ela ainda está se organizando. Mas, no mesmo tempo, a experiência que elas fizeram ou que elas tiveram com o Jesus de Nazaré. O texto de hoje nos ajuda a entender o que Jesus quer dizer por intermédio de palavras. E provavelmente Maria de Betânia e Maria Madalena ouviram muitas palavras de Jesus e, no mesmo tempo, propagaram as parábolas de Jesus, ou seja, partilharam, falaram e, no mesmo tempo, viveram aquilo que Jesus ensinou também na prática, no dia a dia, juntamente com o povo sofrido. Então, meus amigos e amigas, nós vamos ler o texto de hoje sugerido dentro também dentro do calendário litúrgico. Uma das possibilidades é esta leitura que nós leremos. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: Por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem.
É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim, eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos, e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim, eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. É importante nós seguirmos com aquela trajetória que nós já estamos falando. Aqui, Jesus não está questionando o seu povo, ou seja, aquelas pessoas talvez que estão com dificuldades de compreender não somente aquilo que Jesus está falando ou ensinando, mas também aquelas pessoas que não conseguem praticar ou não conseguem viver e são punidas por não conseguirem realmente viver na prática o que os fariseus e doutores da lei estão ensinando. O Evangelho de Mateus, para nós entendermos de uma forma, podemos dizer assim, profunda, compreensível, é sempre nós percebermos como que Jesus está dialogando com os doutores da lei ou fariseus. Aqui, Jesus não está culpabilizando o povo, por mais que ele não tenha o hábito de culpar, na verdade, ninguém. Ele não culpa nem os fariseus, nem os sacerdotes, sumos sacerdotes, nem os escribas. Não é do perfil de Jesus achar culpados. Agora, ele chama para a responsabilidade, que é diferente. Culpar é algo muito assim que machuca a pessoa. Você culpar uma pessoa. Aqui, Jesus quer convidar também os fariseus e doutores da lei para que ouçam aquilo que ele tem para partilhar ou para ensinar. A questão é que os fariseus acham que eles já estão cheios, ou seja, já estão saturados, que eles já aprenderam tudo, que eles dominam tudo sobre a Sagrada Escritura e não precisam aprender mais com ninguém, ainda mais com Jesus. Porque Jesus, ele surge do meio do povo. E lembremos aqui que estas autoridades do tempo de Jesus, elas não surgiam no meio do povo. Elas eram sempre representantes que vinham da elite do povo, por aquilo que pareça. Aquela elite que explorava o povo de todos os aspectos. Todos os aspectos, inclusive uma exploração religiosa. Não é muito diferente daquilo que nós também podemos visualizar, ou podemos ouvir, podemos ver nos dias atuais. Em muitos espaços sagrados, religiosos, ainda se engana o povo. É importante então nós vermos que Jesus chama a atenção das autoridades. E até mesmo quando ele usa a palavra povo, né, o povo insensível, utilizando uma citação lá do profeta, o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Se nós pegarmos os versículos de 14 até o 15, são 2 versículos, é uma profecia falada ou dita pelo profeta Isaías. É o Isaías que está aqui orientando o povo, não todo o povo, aquele que já era explorado em Jerusalém ou em outras regiões da Palestina, muito antes da vinda de Jesus, ou muito antes do contexto de Jesus, ali pelo século VI, VII, antes de Cristo. Principalmente o século VI, né? Meados do ano 500, porque o Isaías está alertando, quando diz povo, o povo que está no comando de Israel, o povo que está no comando da Judéia,
para que tomem cuidado, porque provavelmente os babilônicos irão tomar conta da cidade de Jerusalém, vão destruí-la e a elite e também o povo vai sofrer na mão dos babilônicos. Mas lembremos aqui que tanto o rei de Judá ou de Israel, que eram dois reinos, eles não ouvem os profetas. E aqui nesse contexto, não ouvirão o profeta Isaías. E é importante, então, nós percebermos que o profeta Isaías, ele está, então, chamando a atenção daqueles que estão no poder. Ouçam, vejam, ouçam, vejam. Essas palavras são de alerta, é um sinal de alerta. O profeta, ele usa esse tipo de ensinamento para que quem está ouvindo aquilo que ele está falando, as profecias, tomem cuidado, acordem, percebam que eles já estão sendo usados, explorados, e a situação vai piorar, como piorou no ano 598, no ano 586, no ano 583. Em 3 momentos, os judeus ali da Judéia sofreram com a invasão dos babilônicos e foram levados também, um grupo grande, significativo, de judeus foram levados para a Babilônia para serem escravizados também. Essas pessoas foram escravizadas. Então é importante nós percebermos que o Jesus está também neste momento buscando alertar aquelas pessoas que estão no poder. Por que pareça, nós temos que entender que a exploração continua. 6 séculos depois, não melhorou. Se reconstruiu então o templo de Jerusalém, porque se havia destruído com os babilônicos, por mais que depois, em outro momento, também foi destruído, e nesse momento em que nós temos o texto de Mateus, o templo também já está destruído. São as comunidades que estão querendo se organizar e, no mesmo tempo, sair daquela exploração que ainda continua na Judéia e em toda a Palestina, em especial na Judéia, no sentido de ser mais, talvez, de ser uma exploração, não que seja maior do que nos outros espaços da Palestina, é que ali teve a destruição do templo sagrado. E então, aquelas pessoas que frequentavam o templo estavam agora sem referências, porque se criou na ideia da população, por intermédio das leis, que os fariseus, os doutores da lei, começam a impor, começa a ameaçar as pessoas que não seguissem essas leis, e esses grupos, essas classes, começam a surgir ali pelo ano 400 antes de Cristo, meus amigos e amigas, com o nascimento das sinagogas, porque antes não existia sinagoga. Só que o rei Josias, o rei da Judéia, que era do Reino do Sul, ele trouxe a festa da Páscoa para Jerusalém. E agora, todo o povo que ia para lá, para Jerusalém, para ofertar os seus sacrifícios, os seus holocaustos, agora não pode mais, porque o templo foi destruído no ano 70. E o Evangelho de Mateus, então, foi escrito no ano 80 a 90. Mas Jesus, mesmo falando para os seus discípulos que eles têm uma dúvida, porque, Senhor, nós conseguimos entender as suas parábolas e eles não. Mas quem? Eles não. O povo, provavelmente o povo, não. Mas sim esses grupos que seguiam Jesus. Jesus falava em parábolas não para dificultar, porque provavelmente os fariseus entendiam, eram pessoas, podemos dizer assim, estudadas, eram pessoas que conheciam as artimanhas da oratória, as artimanhas do convencimento, da persuasão. Eles eram pessoas preparadas, eles estavam ali não por acaso. Eles chegavam naquele posto, naquela condição de, podemos dizer assim, de líder, porque realmente eles sabiam como conduzir e, no mesmo tempo, como controlar o povo. E ai daquele que resolvesse dizer, eu não vou mais seguir essas leis. O fariseu, como já comentamos em outros momentos, os doutores da lei, escribas, os saduceus, os anciãos, as outras autoridades,
eles realmente iam para cima da pessoa e elas seriam punidas, e muitas delas até mesmo com a morte. Então é importante nós percebermos que Jesus, mais uma vez, está transmitindo para os seus discípulos cautela contra estes que se dizem tão religiosos, se vestem religiosamente, mas na prática não tem nada de religiosidade, não tem nada de espiritualidade e não tem nada de palavra divina. Então, meus amigos e amigas, é importante que percebamos o que Jesus tem a nos dizer para hoje, para cada dia da nossa vida, e como que nós podemos compreender quem é este Jesus. Quem é este Jesus de Nazaré? Quais são os propósitos que o seu ensino ou o seu ensinamento nos traz para hoje? E aí, nós também, para nós já concluirmos, nós podemos finalizar com esta experiência magnífica, sem dúvidas, que Maria Madalena e Maria de Betânia tiveram com Jesus. Maria Madalena, no dia 3 de junho de 2016, ela foi, podemos dizer assim, elevada ao mesmo papel dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro da liturgia, dentro da fé cristã dos apóstolos. Porque na Idade Média se tirou este papel, podemos dizer assim, de apóstola, da grande mensageira de Jesus dentro da igreja. É interessante nós percebermos que até o século IV, Maria Madalena, ela era vista como esta grande inspiração, grande, podemos dizer assim, anunciadora da mensagem de Jesus. Porque o machismo também, o patriarcalismo medieval, foi fazendo com que Maria Madalena ficasse cada vez mais encoberta, mais escondida, mais oculta. E se enfatizou os santos, e geralmente os homens. É só nós vermos, quase em todo o percurso da Idade Média, quem se destacou, ou os que se destacaram, foram os homens. Mas porque aí nós temos uma hierarquia também eclesial machista, e agora com sede já em Roma, ou seja, uma igreja romana que mantém e privilegia, por incrível que pareça, o masculino. E aí escondeu-se toda a grandeza humana e de discípula de Maria Madalena e, no mesmo tempo, de Maria, a irmã de Lázaro, e de Marta, que é a moradora ou aquela que morava ali na cidade de Betânia. Betânia, a palavra, significa casa da acolhida ou casa da hospitalidade, aonde Jesus ficava geralmente quando descia ou ia da Galileia para Jerusalém. Passava por Betânia. E na volta também, provavelmente ficava ali na casa deles, do Lázaro, da Marta e da Maria. E é importante então nós percebermos que Maria Madalena, ela nasce na cidade de Magdala, que fica na Galileia mesmo. Desde muito cedo, do início da vida de Jesus, a vida pública, Maria Madalena já começa a fazer parte. Muitas vezes nós até encontramos no texto, principalmente no texto do evangelista Marcos, ele vai dizer que de Madalena foram expulsos 7 demônios e que ela era prostituta. Mas quando nós começamos a ler e estudar, nós veremos que Maria Madalena não era prostituta e também não tinha 7 demônios. É impossível ter 7 demônios, é impossível ter um demônio só. E isso nós temos que entender. A partir do momento que nós somos criaturas divinas, nada pode fazer com que o ser humano deixe de ser filho ou filha de Deus. Isso é importante, dentro da teologia cristã. Isso é interessante nós falarmos. Outras teologias podem explicar diferente, mas dentro da teologia cristã, o ser humano, assim, ele é inacessível no sentido de um espírito possuir e dominar a pessoa. A dizer, mas como que então pessoas podem fazer tantas coisas bárbaras, absurdas? Aí nós podemos adentrar dentro do espaço das decisões da pessoa. A pessoa pode tomar uma decisão de fazer coisas também absurdas. E em outros momentos, que nós sabemos também, são questões psíquicas. Por incrível que pareça, temos que levar em conta também como funciona a nossa mente. Mas essa questão de espírito não tem nada a ver.
porque também são espíritos que estão dentro do conjunto de metáforas, dentro do conjunto de mitos, dentro do conjunto de lendas que perduram até os dias de hoje e que muitos religiosos e religiosas às vezes gastam tempo falando desses pseudos espíritos que não existem, em vez de falar da mensagem de Jesus ou aquilo que ele nos ensinou para libertar e sermos mais humanos, irmos corrigindo, podemos dizer assim, aquelas faltas, num bom sentido da palavra, aquelas faltas como ausência de espiritualidade e no mesmo tempo de mística e de engajamento na comunidade e na sociedade para o bem das pessoas. Maria Madalena, ela nunca foi prostituta. É que na época de Jesus, e talvez um pouco antes de Jesus ou depois de Jesus, aquelas mulheres que não se deixavam, podemos dizer assim, seduzir pelo poder da elite e que não aceitavam serem manipuladas, elas eram vistas como prostitutas. E no mesmo tempo, se elas não seguissem as normas do templo, ela era vista como prostituta, ou seja, como impura, como alguém que está possuída. Por quê? Ela não se deixa dominar pelas lideranças. Ué, por que Maria Madalena ela é vista com essas categorias, com essas representações, com essas imagens, por exemplo assim, deturpando o nome dela? Será que é porque ela é mulher? Pedro, André, Tiago e João, eles são pescadores. Eles não vão ao templo. Por que será que ficam os doutores da lei, ou melhor dizendo, os sumos sacerdotes, eles não gostam dos pastores. Por quê? Não gostam dos pescadores e dos pastores, porque são dois grupos, na época de Jesus, que eles não vão pagar os impostos. Então, naquela compreensão da elite que domina intelectualmente, juridicamente, politicamente, religiosamente, essas pessoas são vistas como possuídas por um espírito, porque elas não cedem, elas não aceitam se corromper. Olha que interessante, podemos assim se corromper, porque naquele momento pagar o imposto ao templo e a César era corromper-se. Por que era corromper-se? Porque eles sabiam que este imposto ia para as mãos de uma, duas, três pessoas e ele não era revertido em benefício para as pessoas que precisavam. Os líderes assim, embolsavam ou ensacolavam todo o dinheiro dos impostos. Então é importante nós percebermos que Maria Madalena, já o seu próprio nome já diz, a amada, aquela que ama, ou a grandiosidade do amor, e no mesmo tempo nós percebemos que se no início da fé cristã nós temos uma Maria, que é Maria, mãe de Jesus, no findar da missão de Jesus, e no mesmo tempo de começar um novo despertar para uma missão a partir do ressuscitado, mais uma mulher assume essa responsabilidade, que é a Maria Madalena. Maria Madalena, sem dúvidas, é a grande mensageira. É aquela que desperta, é aquela que ressuscita assim, o crucificado dentro de si mesma. A grande ressurreição de Jesus e o grande diálogo que Maria Madalena vai ter com o ressuscitado é o diálogo com ela mesma e com aquilo que Jesus havia dito, que ela introjetou e que agora ela ressuscita dentro dela e que ela sabe que ela tem que fazer o quê? Tem que lutar contra o sistema religioso e político da época que mata pessoas. Ela mesma vai sofrer as consequências. Todos os demais discípulos e discípulas sofrem as mesmas consequências. Por quê? Porque estão dentro de um sistema ou de vários sistemas que mata as pessoas, sem dó, sem piedade. Não é diferente dos vários sistemas que nós temos hoje no mundo. Várias pessoas sendo perseguidas, ameaçadas e, no mesmo tempo, brutalmente jogadas à margem da sociedade e também sendo assassinadas. Que o Jesus de Nazaré, o Jesus de Maria Madalena, o Jesus de Maria de Betânia nos ajudem a entender que o ressuscitado está vivo dentro de nós, ou seja, está vivo no nosso espírito e nos convida também a anunciar a mensagem de Jesus e denunciar tudo aquilo que destrói a vida, o amor, a bondade e a partilha. Que Deus nos abençoe e nos guie. Um grande abraço a todos e a todas.